Cordiais saudações, querido amigo telespectador. Muito obrigada por nos permitir entrar em sua casa. Já sabe que este é seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar sobre diabetes. De acordo com a Federação Internacional de Diabéticos, cerca de 500 mil de adultos em todo o mundo vivem com diabetes e mais da metade nem sabe que tem a doença, pois esta é uma doença silenciosa. No nosso país, de acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com a diabetes. A Associação Moçambicana de Diabéticos, a MUDIA, tem feito algumas atividades junto aos pacientes com diabetes, com o intuito de ajudar no controle dos níveis de glicemia, também na toma dos medicamentos. Portanto, confira na reportagem a seguir quais são essas atividades que a MUDIA desenvolve junto aos pacientes. Chamo-me Lucas Henrique Mundano. Portanto, eu sou diabético há sensivelmente 14 anos. Os sintomas que eu tive quando começou a diabetes, na altura eu estava no ativo, trabalhava, não é? Então, às vezes eu tinha saídas para fora, só que pronto, eu bebia muita água e fazia muito xixi sem me aperceber o que estava a se passar. Comecei a perder o peso. Então, a partir daí, fui marcar uma consulta no hospital da Plana Caniço, na altura. Então, lá o médico aconselhou-me para eu fazer análise. No dia seguinte, foi levantar as análises, depois foi ao médico, quando ela me perguntou se eu tinha alguém da família que era diabético. Então, eu tinha o meu irmão. A diabetes, eu lembrei ela. Foi o segundo de outubro, antes de dezembro, no passado de dezembro. Quando fomos ao hospital, eu vou ter tensão alta. Eu se tumbou com diabetes. E fomos ao hospital, eu vou ter tensão alta. E fomos ao hospital, eu vou ter tensão alta. Já para ficar em cama, não queria estudando, então, o mais longe, se eu vou já se não já. Mas já veio uma como nas berdelas, então quando esperando, passou com o tio já li bola, eu li bolilho, então quando interferia na gema cama, então antes era do tio. Os níveis de açúcar no sangue controlo muito através das comidas. Tenho que ter cuidado com as comidas, porque há comidas que não posso consumir e causam logo o excesso de açúcar, então eu tenho que ter cuidado, não posso tomar sumos, não posso tomar refresco, não posso tomar bebidas alcoólicas. A minha bebida mais indicada para mim é água. Por dia eu consumo cerca de 3 litros de água por dia, então é nesse sentido que tenho, portanto, evitado o excesso de açúcar no sangue. Eu sou Diolinda Saromos e sou responsável pelos testes de glicemia aqui na MUDIA. Então, eu faço os testes pela primeira vez para ver se o doente é diabético ou não e também faço os testes de controle. Nossos pacientes, eles têm o direito de fazer a testagem mensalmente para a gente ver o nível de açúcar. Consideramos o normal do açúcar quando o diabético acorda de 4 a 7 em jejum. Esse é um diabético controlado. Esses são os níveis que a gente tenta aconselhar o diabético a sempre ter. Já se ele vem acima de 10 em jejum, significa que esse diabético não está controlado e a glicemia dele sempre ronda lá nos números elevados e isso não é bom. Ele tem que passa a fazer controles semanais para conseguir controlar a diabetes. Para os pacientes que têm casos complicados, nós fazemos a testagem consoante o pedido do médico. Ele pode pedir que o paciente teste semanalmente, de 3 em 3 dias, para a gente controlar a glicemia. Então, o paciente vem com a glicemia normal, significa que ele controla bem a diabetes
faz a dieta e toma os medicamentos como deve ser. A gente só controla e manda para casa. Esses pacientes, nós fazemos controle mensal para seguir, para ver como é que está essa glicemia e para ficarmos dentro dos parâmetros, caso ele venha mal outro dia bem, então temos que fazer esse controle de seguimento. Vem aqui os diabéticos com glicemias muito elevadas, a gente testa e mandamos para o banco de socorros para tentar baixar o açúcar lá. Lá eles baixam o açúcar, dão soro, depois o doente volta para cá para poder ter a consulta com o médico. A Modia é uma associação dos diabéticos, todos eles, portanto, é uma associação de nível nacional. Ele faz uma advocacia na área de diabetes e hipertensão. Nós conversamos todos os dias com os nossos pacientes, explicamos o que é diabetes, falamos dele, apelamos sempre à mudança de estilos de vida, a saber comportar e a lidar com a diabetes. Falamos com ele acerca da alimentação adequada para um diabético, a prática de exercícios correntes e evitar sempre alguma pressão ou algo que não seja aconselhável. A Modia tem duas componentes, tem a componente da associação e tem a componente da clínica. Nós, portanto, na associação, fazemos aquilo que é educação para diabetes, enquanto que a clínica está lá uma equipe de clínicos que eles acompanham a evolução da doença do paciente. Esta pandemia tenho tido muitos cuidados no sentido de evitar sair de casa, contando a minha idade. Então evito ao máximo sair de casa. Eu saio de casa quando venho ao hospital, porque eu, caso de hoje, tenho consultas, né? Acabei as minhas consultas, volto de novo para casa. E tenho, portanto, aconselhado os meus netos, os meus filhos, no sentido de evitar o açúcar, para não serem diabéticos como o avô, como o pai. Nós temos também uma parceria com o Ministério da Saúde e conseguimos, com base nessa parceria, que todos os nossos trabalhos, as nossas requisições, tudo que for necessário para o atendimento clínico é feito aqui no Hospital Central, quase que gratuitamente. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre diabetes. É uma doença crônica e silenciosa e afeta muitos moçambicanos. Por essa razão, hoje temos como convidado o Dr. Xavier Isaldo. É médico internista, é quem vai conversar conosco hoje e vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom dia, telespectadores. Primeiro, agradecer por esta oportunidade que nos é dada de poder estar aqui e debruçar sobre este tema que é de vital importância. Muito bem. Doutora, diabetes é uma doença que é caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue. Afinal de contas, o que é que causa a diabetes? A diabetes é uma doença que cursa com o aumento da glicemia no sangue. É secundária a um problema de insulina. Para melhor percebermos a diabetes, vamos com um exemplo aqui. Partimos de exemplo com a cidade de Maputo, que tem vários distritos. Um dos distritos é o distrito de Acatembe. Estamos a partir de uma situação hipotética que ainda não temos a ponte. Para fazermos a travessia Maputo e Acatembe, precisamos de um barco. Então, na ausência deste barco, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar do lado da margem da cidade de Maputo, não vão poder chegar a Acatembe. Então, até aqui, para chegar a Acatembe, precisamos de um barco. Vamos fazer esta analogia para percebermos a diabetes. Do mesmo jeito, no nosso organismo, nós temos a corrente sanguínea, que estaria a representar a cidade de Maputo, e temos que fazer a travessia até a célula, que é a Acatembe. Esta travessia Maputo-Acatembe é feita usando um barco. Nós também temos um barco. O nosso barco no organismo é a insulina. A insulina tem esta função de levar o açúcar do sangue até a célula, neste caso. Na diabetes, o que acontece é que este nosso transportador, a insulina, tem problemas. Como tem problemas, nós ingerimos os alimentos vão até o intestino,
do intestino passam para a corrente sanguínea, mas não podem atingir a célula, começam a acumular na corrente sanguínea. Então, diabetes é uma condição que tem aumento da glicemia por déficit desse nosso transportador, que é a insulina. Muito bem. Sabemos que a diabetes é classificada em 2 grupos, a diabetes do tipo 1 e a do tipo 2. Qual é a diferença? Ok, voltamos para o nosso exemplo, em que nós temos a corrente sanguínea, depois temos esse transporte até a célula. Este transporte é a insulina. Então, diabetes é um problema, temos um problema da insulina. Existem 2 grandes classificações, existem outras, mas vamos discutir essas 2, que é tipo 1 e tipo 2. Então, tipo 1, essencialmente o problema está com esta insulina. Nós temos esta insulina que está em quantidade diminuta. Nós temos baixa quantidade de insulina. E tipo 2, nós temos insulina, mas esta insulina não consegue atracar, não consegue agir na periferia. Então, neste tipo 1, havemos de perceber que aparecem em idades mais precoces, são adolescentes, são indivíduos magros. Então, porque tem de natureza este déficit de insulina, são indivíduos que serão o tratamento, a abordagem terapêutica que vamos fazer a posterior, será essencialmente dar insulina. Enquanto o outro grupo, o outro extremo, temos indivíduos que têm insulina, mas a insulina tem problemas para atracar, tem problemas para agir ao nível da periferia. Então, o tratamento deste indivíduo, na primeira fase, não é dar insulina. Então, este indivíduo nós damos antidiabéticos orais, que vão aumentar a sensibilidade na periferia, para esta insulina conseguir surtir efeito. E quais são os sinais e sintomas da diabetes? Ok. Sinais e sintomas da diabetes são vários. É melhor, nós vamos dividir pelo menos em 3 grupos. Tem aqueles sintomas que são sintomas clássicos da diabetes. E havemos de perceber que esses sintomas clássicos da diabetes andam muito de acordo com esta primeira parte introdutória que nós fizemos. É um indivíduo que nós dissemos que consumiu o alimento foi para a corrente sanguínea, mas este alimento não chegou à célula. Então, esta célula é uma célula que está com fome. Então, o indivíduo tem cansaço, tem sonolência, tem falta de energia, apesar de nos alimentarmos. Então, a falta de energia, cansaço, sonolência pode ser um dos sinais precoces desta diabetes. Mas o nosso organismo é uma máquina bastante inteligente. Então, portanto, nós temos a célula que está com fome, apesar de ingerirmos os alimentos, a célula continua com fome, então nosso organismo estimula a fome, estimula o apetite. Então é um indivíduo que está sempre a comer para suprir aquele déficit de energia que não tem na célula, mas mesmo comendo nunca resolve aquele problema porque não tem o transporte. Daí começa um outro problema. O açúcar está a acumular no sangue, não está a chegar à célula. Temos que resolver isto. O organismo, continuando a sua tarefa, começa a pensar em diminuir esta quantidade de açúcar que está no sangue. O órgão escolhido é o rim. Então pega o açúcar, tira pelo rim. Mas para tirar pelo rim, deve diluir este açúcar, tem que tirar com água. Então à medida que vai tirando o açúcar, vai tirando com água. Então o indivíduo começa a perder água. Então, como está a perder água, o organismo tem que se defender de novo, estimula a sede. Então, começa a estimular a sede para repor aquele déficit de água que está a ser criado por esta urina que tem que eliminar o açúcar. Então, é um indivíduo que também está sempre a beber água. Então, até agora, a célula não tem energia, o açúcar acumulou, então o organismo estimulou o apetite, o indivíduo começa a comer, mas o açúcar acumula no sangue, o rim tem que eliminar este excesso de açúcar para proteger, porque o açúcar é tóxico. É tóxico para os vasos, é tóxico para os diferentes vasos. Então, como tem que eliminar, puxa água. Porque está a perder água, o organismo estimula a sede. O indivíduo começa a beber água. Então, e incrível é que a maior parte dos nossos pacientes acabam desenvolvendo infecções de repetição. Principalmente nas mulheres, estamos a falar de infecções urinárias. Então, está a eliminar aquele açúcar, vai começar a dar infecções urinárias. Havemos de perceber que esta infecção é a infecção que vai desencadear essa diabetes, vai descompensar esta diabetes. Infelizmente, a diabetes tem um curso silencioso. Então é uma patologia crônica que cursa de uma forma silenciosa, então leva muito tempo, pode levar 10 anos a desenvolver a diabetes. Ou seja, o indivíduo pode já ter a diabetes e não apresentar sintomas durante um período muito longo.
não apresenta sintomas durante um período longo e por ser silenciosa vai danificando os órgãos, vai complicando. Então, muitas das vezes os doentes quando aparecem já têm complicações. Então, esses sintomas são sintomas que na verdade são manifestações dessas complicações que nós temos. E é aí onde eu queria chegar, doutor. Quais são as complicações que a diabetes pode causar no nosso organismo? Existem várias complicações. Eu preferia que vamos organizar da cabeça para os pés. Certo. Primeiro, é um indivíduo que, por exemplo, na cabeça, a diabetes compromete a irrigação. Então, é um indivíduo que está predisposto a ter AVC. Vamos discutir a posterior. Então, descendo, o indivíduo começa a perder a acuidade visual, começa a ter a acuidade visual diminuída, comprometida, começa a comprometer a visão. Então, é um dos sinais de diabetes. A diabetes também diminui as nossas defesas. Então, o indivíduo começa com feridas na boca, começa a formar placas, pode ter infecções fúngicas na boca. Pode ser um dos sinais de deficiência, de comprometimento das nossas defesas. Então, este comprometimento vai fazer com que o indivíduo tenha, além das infecções urinárias, tenha esta candidíase por aí fora. Descendo, o indivíduo depois começa a ter comprometimento cardíaco. Este comprometimento cardíaco, muito à custa da irrigação também, o indivíduo está predisposto a ter infartos, cardiopatia isquêmica. O indivíduo pode aparecer com palpitações. Então, tem diabetes, mas agora está a desenvolver complicações. A diabetes também altera o trânsito intestinal, vai danificando as fibras que vão para os intestinos. Então, este indivíduo começa a ter alteração do trânsito intestinal, fica muitos dias sem a casa de banho, tem dificuldades. Assim, então, este indivíduo pode estar no contexto de uma diabetes, comprometeu a inervação a nível do intestino, então vai dar todo este ponto. Agora, um outro ponto, principalmente, estamos a falar dos homens. Os homens, a maior parte deles evolui com disfunção erétil. Os homens têm uma certa resistência à idoneidade sanitária. Muitas das vezes, o homem é diagnosticado de diabetes no contexto de uma disfunção erétil. Então, tem disfunção erétil, geralmente são indivíduos mais jovens, 30 e poucos anos. Então, vão lá para resolver o problema de disfunção erétil. A nossa primeira suspeita é a diabetes. Temos que fazer o diagnóstico diferencial da diabetes. Descendo, a diabetes é tão complexa que vai começar a danificar o rim. Então, começa a danificar o rim. Ao danificar o rim, o indivíduo pode evoluir para a insuficiência renal. Então, é um dos órgãos que também nós temos que avaliar. E dissemos que a diabetes compromete a inervação. Então, o indivíduo, esta inervação, como é que se manifesta? O déficit de inervação. O indivíduo diz que aquece palma das mãos, palma dos pés estão sempre a aquecer. Estamos a pensar que este indivíduo já tem este comprometimento nervoso. Esta neuropatia começa a ter isto. Agora, esta neuropatia também é um problema. Por quê? Porque o indivíduo não sente dor, tem esta degeneração, pode chutar uma pedra e não sentir que não sentir a dor, então tem uma pequena ferida. E esta ferida é uma ferida que nós sabemos que a diabetes tem também esse comprometimento vascular. Sim. Então tem déficit de irrigação para aquela região. Então é uma ferida que nós não sentimos que tínhamos a ferida, mas também tem difícil cicatrização. Por que não vai cicatrizar? Não vai cicatrizar exatamente porque tem déficit de aporte em termos de aporte sanguíneo. Este pode ser o princípio de uma situação muito grave. Muito grave. A maior parte desses doentes evolui com amputação. Acabam acabando em amputação, que depois cria todos os outros transtornos. Quero dizer que, fora aqueles sinais clássicos da diabetes que nós dissemos que o indivíduo não tinha energia, tinha cansaço, depois estava a urinar muito, depois estava a beber muita água, depois começou a ter muito apetite e pode entrar com uma infecção urinária. E agora também descobri que já tem diminuição da acuidade visual, já tem feridas na boca, já tem algum comprometimento cardíaco, tem gastroparese, o intestino já não funciona muito bem, tem disfunção erétil, então já tem esse aquecimento dos pés. Então este indivíduo agora começa a ter essas pequenas feridas que depois podem evoluir para uma situação muito complicada. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já com mais informações. Não saia daí, pois hoje estamos a falar sobre a diabetes.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre diabetes. Dr. Xavier, nós sabemos que quando uma pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, tem sempre um vizinho, um amigo, um familiar que traz recomendações e até mesmo conselhos, e muitas vezes não sabemos se estes conselhos ou recomendações são adequados ou podem melhorar e nos ajudar a ultrapassar este problema ou a controlar a diabetes. E muitas vezes as pessoas dizem que quem consome grandes quantidades de açúcar corre o risco de desenvolver a diabetes do tipo 2. Isto é verdadeiro ou é falso? Tem um grau de verdade, mas salientar que não existem muitos pacientes que consomem grandes quantidades de açúcar e não desenvolvem diabetes. Então não podemos olhar para um ponto isolado. É um indivíduo que geralmente tem um histórico familiar, tem uma herança, tem algum componente genético, tem uma predisposição para diabetes. Então é um indivíduo que é obeso, tem outros fatores de risco associados que depois podem predispor. Nem todo indivíduo que vai consumir grande quantidade de açúcar vai realmente desenvolver diabetes, mas existe as pessoas que têm predisposição a consumir grandes quantidades de açúcar, sim, vão levar para lá. Muito bem. Os carboidratos, em particular o arroz, a massa, o pão, são os grandes vilões da diabetes. Verdadeiro ou falso? É falso até um certo ponto, porque nós temos que consumir, mas temos que consumir na quantidade certa. Nós não discutimos muito a questão da alimentação, mas, por exemplo, a pessoa consome, por exemplo, vai fazer um prato raso. Metade deste prato raso pode ser saladas, verduras, vamos colocar lá alface, beterraba, feijão verde, cenoura cozida, por aí fora. E a outra, então restou-nos uma metade. Esta outra metade vamos subdividir em duas metades. Então estamos a falar de 25%. Então nestes 25% nós podemos consumir carboidratos, quer dizer que temos que consumir na quantidade certa. E então a consumir na quantidade certa não tem nenhum problema. Muito bem. Diz-se que o paciente com diabetes pode comer frutas sem restrição. Isto é uma verdade ou é um mito? As frutas são recomendáveis, mas temos que fazer em quantidade certa. Então, existe uma questão de porções em termos de quantidades. Então, o que tem que ficar subjacente é que este açúcar também contém carboidratos. Então, esta fruta também contém carboidratos. Então, ao consumir essas frutas, não pode consumir 2, 3, 4, 5, 6 laranjas de uma vez. Tem que espaçar entre elas, porque elas também contêm grandes quantidades de carboidratos. O que nós temos que fazer, temos que balancear e tentar sempre compensar. Se eu tive uma alimentação, tive um almoço, por exemplo, em consumir muitos carboidratos, então vou ponderar o uso ou não de frutas. Tenho que ter uma alimentação, por exemplo, vou fazer de 4 a 6 refeições por dia, enquanto temos essas 3 principais. Entre elas, posso intercalar uma fruta. O ideal é que não passe, o indivíduo entre as refeições não tenha mais de 4 horas ou menos de 2 horas. Mas é sempre bom, entre as refeições, posso consumir uma fruta. Mas recordar sempre que esta fruta tem um teor de carboidrato, então tem que ter uma quantidade, sim, ajustada. Muito bem. Muito obrigada, doutor, por nos ajudar a esclarecer estes mitos e verdades. Mas, dando continuidade à nossa conversa, gostava de saber, a diabetes tem cura? Ok. A diabetes é uma doença crônica. As doenças crônicas é para toda a vida, tem que fazer para toda a vida. Então, queria aconselhar que todos os diabéticos devem fazer a medicação todos os dias, sempre. Quando a glicemia estiver controlada, nesta mesma fase, vamos manter o tratamento, porque está controlada, porque estamos a fazer a medicação. Então, se nós deixarmos de fazer, vamos desregular todo o tratamento e podemos complicar. Então, nós podemos controlar a diabetes. Muito bem. E qual deve ser a atenção do paciente com diabetes nesta época de pandemia? Sabemos que o stress, a ansiedade pode, em algum momento, interferir nos níveis de glicemia. Que cuidados o paciente com diabetes deve ter neste momento? Diabetes, como qualquer outra doença crônica, temos que fazer os mesmos cuidados em relação à população em geral.
aquelas medidas que são difundidas sempre pelos órgãos de comunicação. Então é um indivíduo que tem que fazer o distanciamento social, tem que fazer lavagem das mãos, tem que colocar máscaras, desinfetar as superfícies. Agora, estes indivíduos com o Covid, nós dividimos em dois grupos. Tem aqueles indivíduos que fazem parte, são 80% destes indivíduos. Esses indivíduos cursam com uma doença leve ou assintomáticos. 20% destes doentes cursam com uma forma grave do Covid, que vai desenvolver aquela insuficiência respiratória. São esses doentes que muitas vezes acabam em ventiladores. Estes indivíduos têm uma coisa em comum, são indivíduos com fatores de risco. O fator de risco aí subjacente é a diabetes. Então o indivíduo com diabetes tem que saber que ele tem que duplicar em termos de medidas, ele não pode protelar. Por quê? Porque ele, ao desenvolver o Covid, vai entrar para fora daqueles 20% que entram sobre esta forma muito grave. Então, indivíduos com diabetes, com hipertensão, HIV, indivíduos que estão a fazer tratamentos oncológicos, têm doenças cardíacas, esses indivíduos, ao desenvolverem o Covid, vão entrar para uma forma grave da doença. Então, mesmo durante a pandemia, nós temos que continuar com o tratamento da diabetes, continuar a fazer as nossas consultas. Este nível de ansiedade que é desenvolvida, em algum momento pode mexer com hormonas, algumas catecolaminas, e esses hormonas podem elevar podem levar a glicemia assim e descontrolar. Então o que nós temos que fazer nesta fase é conversar muito bem com o paciente, dizer que o essencial para ele é ter a diabetes totalmente controlada. Então, se sentir que tem algum sintoma, alguma manifestação, é melhor aproximar-se ao seu médico, ainda que tenha que fazer ajuste terapêutico para controlar a glicemia e dobrar os esforços na questão de medidas de prevenção, porque uma vez desenvolvida vai entrar para uma forma grave e é uma forma com alto índice de mortalidade. Então temos que apertar muito esse ponto. Muito obrigada, Dr. Xavier, por esta conversa, por nos ter esclarecido as diferentes dúvidas e perguntas sobre o tema diabetes. Para fechar, que reflexão o doutor pode fazer, pois celebramos no dia 14 de novembro o Dia Mundial da Diabetes? Ok. Então, diabetes já é uma realidade na nossa sociedade. Acho que o Ministério da Saúde está a fazer a campanha, os programas, mas mais importante é entrosar a família neste combate à diabetes. E diabetes não é uma patologia só de países com recursos, mesmo nos países com baixos recursos, a diabetes já é uma realidade. Então vamos tomar a diabetes a peito, vamos optar por medidas e hábitos de vida saudáveis, e temos que prevenir e lutar, fazer exercícios. Existem algumas medidas que são acessíveis e temos que investir nestas. Muito obrigada, doutor, e nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas oportunidades. Ok, obrigado. Obrigada. Bem, por hoje é tudo. Para você, querido amigo telespectador, que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que o nosso próximo encontro será em breve e pode muito bem interagir conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre da sua saúde e até a próxima.